irmãos, que Deus, o Eterno, nos abençoe e nos ilumine na leitura de sua palavra e no estudo de, mais uma vez, da palavra de Deus, baseada em Daniel capítulo 1, tá certo? 3 perguntas para a nossa reflexão, meus irmãos. Como podemos ser vitoriosos em um mundo de pecado? O que ganharemos com nossa fidelidade a Deus? E como Deus glorificou o seu nome? Essas 3 perguntas nós vamos responder no capítulo 1 de Daniel, tá certo? Então, começa com uma pergunta: quem foi derrotado no livro de Daniel e qual adoração foi vitoriosa, né? Ou seja, qual foi a adoração que sobrepôs uma outra adoração, né? Nós podemos ver isso no capítulo 1, verso 1 e 2, que diz o seguinte: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, veio a Jerusalém e a cercou, né? E sitiou. Só que Nabucodonosor, ele não sabia de um detalhe, meus irmãos. Ele cantou vitória aqui, ele disse: olha, eu vou conquistar Jerusalém. Jerusalém era uma cidade muito visada, né? E ele foi e cercou. Só que ele esqueceu desse detalhe aqui no verso 2. Daniel diz, olha, o Senhor entregou Joaquim, o rei de Judá, nas suas mãos. Então, quem foi que entregou? Foi o Senhor, não é verdade? E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, olha só o que Nabucodonosor fez, meus irmãos. Além de levar cativos, né, levou Joaquim, ainda levou utensílios do templo de Deus e ainda teve a audácia, né, meus irmãos, de colocar os utensílios no templo do seu Deus. Isso aqui era comum, meus irmãos, em grandes batalhas entre impérios. Quando um império vencia um outro império, eles entendiam que era o seu Deus que tinha sido maior do que o Deus, o Deus inimigo, né? O Deus que perdeu não tinha poder sobre o Deus vitorioso. Então, Nabucodonosor entendia perfeitamente que o Deus dele, né, os deuses de Babilônia, foram vitoriosos sobre o Deus de Jerusalém, tá vendo? Tanto que ele levou os utensílios e colocou onde? No templo do seu Deus, na casa do tesouro do seu Deus, tá certo, meus irmãos? A imagem tá boa aí, né? Porque aqui no meu celular, deixa eu iniciar aqui. Vamos aqui mais uma vez. O rei Nabucodonosor, meus amados, foi o maior monarca político, antigo e na história bíblica, o mais citado de todos os soberanos que se relacionaram com o povo de Deus na antiguidade. Isso aqui é muito interessante. Ele é referido, meus irmãos, 88 vezes. Que coisa! Eu vi na minha pesquisa, onde tinha uma referência, que ele tinha sido referido, né, o nome Nabucodonosor, 90 vezes, né? Eu disse, será possível, meu Deus? 90 vezes as escrituras falou de Nabucodonosor. Aí eu fiz aqui uma pequena pesquisa, né, na internet, quantas vezes o nome aparecia? 88 vezes, meus irmãos, em 9 livros sagrados. Então, a gente vê que Nabucodonosor realmente marcou a história bíblica, né? Marcou a história de Israel, meus irmãos. Ele foi chamado por Deus de meu servo, foi chamado também ao rei da Babilônia, foi dado poder para exercer juízo. As nações seriam entregues à Babilônia. Isso não é só a nação de Jerusalém, não, né? Mas todas as nações seriam entregues à Babilônia. E ele também foi conhecido, foi chamado de leão e rei dos reis. Olha só, meus irmãos. Então, vocês veem o quanto Nabucodonosor foi poderoso com o seu reinado naquela época, meus irmãos. Nós podemos destacar 3 invasões, tá? Então, a primeira foi nos anos de 605, 606 a.C., a segunda, 597 a 598, e a terceira aqui nesse período, tá certo? A primeira invasão, meus irmãos, que Nabucodonosor fez a Jerusalém, marca o início dos anos 70, tá certo? Foi justamente quando Daniel foi levado. Então, aqui marcou o início dos anos 70. E, ao todo, calcula-se que foram levados 5.400 utensílios, meus irmãos. Isso está lá em Esdras, capítulo 1, verso 11. Era a quantidade de utensílios que existia dentro de Jerusalém, no santuário de Deus. Olha só, mas 5.400 utensílios.
bastante utensílios, né? A história diz que Nabucodonosor foi justamente por isso que ele fez três invasões, né? E cada invasão ele levava um pouco, né? Até a terceira invasão, quando destruiu por completo Jerusalém. Outro detalhe que nós precisamos destacar aqui, meus queridos, que a distância de Jerusalém a Babilônia é de aproximadamente 1.500 quilômetros. Tá? Isso foi um livro de pesquisa que eu vi, que dava mais ou menos isso aqui, aproximadamente 1.500 quilômetros. Então, Babilônia, Nabucodonosor viajou 1.500 quilômetros para cercar e trazer cativo Jerusalém. Outro detalhe, né? Sinear é Babilônia, certo, meus irmãos? Vocês viram lá no verso 1, que diz que, aliás, no verso 2, né? Que ele diz que levou para a terra, levou os utensílios para a terra de Sinear, né? Para a casa do seu Deus. Aí algumas pessoas, o que é Sinear? Sinear é também conhecido como Babilônia. Vocês podem ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 10, meus irmãos. 10, verso 10, 11, certo? Para vocês verem que Babilônia é bem antiga, até aquela terra de Babilônia, né? Vocês estão lembrados ali de Abraão, né? Abraão na terra do Ur dos Caldeus, né? Então, aqui em Babilônia, a língua falada, conhecida, era os caldeus, né? Era a terra dos caldeus. Por isso que Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus, né? Então, a gente vê que existia, assim, uma Babilônia antiga e uma Babilônia moderna, podemos dizer assim, tá certo? E a Babilônia moderna foi justamente na época de Nabucodonosor, que foi a Jerusalém, tá certo? A adoração ao Deus verdadeiro sendo sobreposta por um falso sistema de adoração. Olha só, isso aí nós podemos ver perfeitamente no verso 2, quando diz que Nabucodonosor pegou os utensílios e levou para a terra, para a casa do seu Deus. Aí eu pergunto, meus irmãos, o que acontece nos dias de hoje? Será que está diferente, meus amados? Nós podemos ver que o poder religioso de Babilônia teve influência, trouxe os utensílios de Deus, né, do Eterno, colocando no seu templo, mostrando com isso que ele estava sendo vitorioso, né? Estava sobrepondo a um falso sistema, sobrepondo a um verdadeiro sistema, que era a adoração do Eterno, né, meus irmãos? Aí a gente traz isso para os dias de hoje e a gente vê que não é muito diferente, não é verdade? Por quê? Para um pouco e vamos ver aí a quantidade de doutrinas ensinadas e pregadas e vividas por muitas igrejas, meus irmãos. Quando a gente olha o Evangelho, a gente olha hoje as igrejas, nós chegamos a uma conclusão. Infelizmente, esse não é o Evangelho da época apostólica, né? Quantas e quantas igrejas pregam aí, por exemplo, a doutrina da prosperidade, né? E isso nós não encontramos em lugar nenhum. A adoração ao Eterno, a forma de adoração que a gente vê em muitas igrejas, é muito diferente daquela adoração que a gente encontra no livro de Atos, registrado no livro de Atos, concorda? Então, a gente vê perfeitamente, não só na questão de adoração, mas na questão de doutrinária, a questão doutrinária também. Então, hoje, os ensinos nas igrejas evangélicas está muito além daquele evangelho eterno que Deus tem em sua palavra, né, meus irmãos? Então, não é muito diferente. Então, é uma história que se repete, meus irmãos. Aliás, nós vamos ver isso perfeitamente. Em todo o livro de Babilônia, em todo o livro de Daniel, a história de Babilônia se repete nos dias de hoje. Não é diferente, meus irmãos. Naquela época falava-se do Deus único, hoje fala-se de um Deus trino. Por aí vai, né, meus irmãos? Naquela época não se conhecia a imortalidade da alma. Todos tinham consciência da mortalidade da alma, né? A palavra de Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. Mas hoje é ensinado em muitos púlpitos a imortalidade da alma, né? E por aí vai, meus irmãos. Sem falar do sábado para o domingo e muitos outros ensinos, né? Aqui eu fiz mais uma nota. Como entender o terceiro ano e o quarto ano? Eu não sei se vocês prestaram atenção, meus irmãos, porque nós não lemos Jeremias 25:1, tá certo? Mas em Jeremias 25:1, meus irmãos, fala-se que Nabucodonosor foi no quarto ano dele, tá certo? E nós lemos aqui, logo no verso 1, aqui, olha, que foi no terceiro ano de Jeoaquim, certo?
enquanto que no terceiro ano de Joaquim, foi o primeiro ano de Nabucodonosor, do reinado de Nabucodonosor, e era o terceiro ano de Joaquim. Daniel disse que era o terceiro ano, mas em Jeremias 25:1, se você for conferir lá, Jeremias fala que é o quarto ano de Joaquim, tá certo? Aí algumas pessoas dizem, mas como entender isso? Eu fiz aqui uma nota, olha só. Nabucodonosor, ele era corregente com seu pai Nabopolassar, tendo o título de rei sem reinar como soberano oficial único do trono. O que eu quero dizer? Que, de acordo com a cronologia do trono de Babilônia, não era tomado em conta no cômputo do reinado o ano da ascensão oficial de seus monarcas. E outros exemplos, um exemplo prático. Nabucodonosor, ou melhor, desculpe, o Joaquim subiu no trono, vamos imaginar o quadro, certo? No mês de outubro. Subiu no trono no mês de outubro. Só que só era contado oficialmente no próximo ano, no início do ano subsequente, tá certo? Aí, nesse contexto, Daniel diz que foi no terceiro ano. Por quê? Porque Daniel não levou em conta o mês, o ano que ele subiu no trono. Enquanto que Jeremias fala do quarto ano, contando 4 anos, porque Jeremias contou o ano que ele subiu no trono, tá entendendo? Então, é isso que queria dizer, tá certo? Por isso que, só explicando essa questão de terceiro e quarto ano. Ou seja, Daniel não levou em conta o primeiro ano do reinado, não é Nabucodonosor, mas me perdoe aqui, eu coloquei aqui, é um erro, né? Joaquim, né? Enquanto que Jeremias contou como parte de seu reinado, tá certo? Com qual profecia estava se cumprindo com o cativeiro de Jerusalém e por quê? Olha só, 2 Reis 24, 2 e 4. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Com certeza isto aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, mas por causa de todos os pecados que Manassés cometeu. Olha só. Inclusive derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não quis perdoar. Meus amados, Manassés foi o pior rei de Israel. Nós sabemos, né, pela história. E devido aos pecados de Manassés, não só de Manassés, houve outros, né, outros reis que vieram depois de Manassés, também permaneceram transgredindo os mandamentos de Deus, caindo em idolatria. Então, devido a todos esses pecados, foi que o Senhor levou as tropas babilônicas contra Judá, certo? E aqui, meus irmãos, eu gosto de fazer aqui um parêntese. Olha só, há coisas na nossa vida que nós não compreendemos. Às vezes nós vemos aqui sofrimentos, mas nós não entendemos o porquê desse sofrimento. E eu quero que você agora pare um pouquinho e pense um pouquinho nisso aqui, meus irmãos. Imagine o quadro, o povo de Judá, de Israel, sendo levado à Babilônia. Ora, 1.500 quilômetros em média, caminhando. Ninguém pegou carro, nem avião, era caminhando, meus irmãos. Então, imagine você agora, para um pouquinho, volte no tempo, imagine você sendo levado cativo para uma nação desconhecida, onde você não tinha conhecimento do que lhe aguardava, do que lhe esperava, você ia ser escravo naquela nação. E o que não se passou na mente daquele povo que estava caminhando durante 1.500 quilômetros, meus irmãos? Calcula-se aí que levava uma média de 1 mês ou mais de 1 mês para chegar no local designado. Então, imagine você caminhando aí 30, 45 dias até chegar em Babilônia. E o que se passou na sua cabeça, né? Poxa, o que foi que nós fizemos? Por que Deus está fazendo isso conosco, né? Essa tragédia destruindo Jerusalém e nos levando a uma nação para reinar sobre nós, né? Então, muitas coisas devem ter passado pela cabeça do povo de Judá quando estava sendo levado cativo por Babilônia, meus irmãos. Mas aqui, 2 Reis já diz um dos motivos, né? Que era o pecado do povo, né? Jeremias 25, 7, 8 diz: vocês não me deram ouvidos
e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. E os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Meus irmãos, era isso que Nabucodonosor não sabia. Daniel, ele sabia. Por isso que Daniel, ele começa dizendo que o Senhor lhe entregou nas mãos. Então, não foi uma vitória de Nabucodonosor, mas Deus estava ali usando Nabucodonosor para cumprir os seus desígnios, né? Para cumprir aquilo que estava em seu coração, levando o povo de Judá cativo, né? Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e estas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos, né? Jeremias 25, 9 anos. Então, durante 70 anos, o povo de Judá deveria servir a Babilônia, né? E coisa, meus irmãos, aí eu fico perguntando, às vezes a gente olha assim para a nossa vida, eu fico assim, poxa vida, às vezes a gente passa por um problema, né? Durante um mês, durante 2 anos, né? Carregamos, às vezes, algo, né, na nossa vida, um espinho na carne, né, meus irmãos? Vamos dizer assim, durante 5, 10 anos. Mas quando a gente olha isso aqui, meus irmãos, que uma geração, mais de uma geração, né? Ficaram 70 anos, né? Porque a geração dura 40 anos em média, né? Então, as pessoas casaram em Babilônia, tiveram filhos em Babilônia, fizeram outras famílias em Babilônia, durante 70 anos, meus irmãos, sofrendo lá em Babilônia, meus amados. Vocês têm noção do que é isso? Chega um ponto do Salmo 137, eu não sei se vocês conhecem esse salmo, é muito lindo. Essas palavras aqui do Salmo 137, meus irmãos, permita-me ler. Olha só o que diz aqui. Saudades da pátria. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O povo de Judá, nos rios de Babilônia, às margens do rio, sentavam e choravam, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior glória, a minha maior alegria. Que coisa maravilhosa, irmãos. Salmo 137, que palavras lindas. E aqui eu fico meditando, sabe, meus irmãos? O povo de Israel, de Judá, eles tinham saudade de Jerusalém. Por que eles tinham saudade de Jerusalém? Porque eles conheciam Jerusalém, não é verdade? Eles viviam lá em Jerusalém, eles adoravam ao eterno Jerusalém, mesmo com os seus caindo, a nação entrando em pecado, mas era a terra deles, era a nação deles, era a casa deles. E agora em Babilônia eles dizem, olha que saudade de Jerusalém. Duas coisas, duas lições nós queremos tirar aqui. Primeiro, um ditado muito popular. Nós só damos valor quando perdemos algo, não é verdade, irmãos? Talvez o povo de Israel, o povo de Judá, não deram o real valor a Jerusalém. Tanto que constantemente caíam em pecado, no pecado da idolatria. Mas quando eles perderam Jerusalém, que estavam lá em Babilônia, 70 anos, eles começaram agora a dar valor à sua terra natal e chorar por ela. Não é verdade? E a outra lição, meus amados, eu gostaria de dizer o seguinte, eles lembraram de Jerusalém porque conheciam Jerusalém. Agora eu faço uma pergunta a você. Poderíamos nós sentir saudades daquilo que nós não conhecemos? Será que nós poderíamos sentir saudades, meus irmãos?
daquilo que nós não desfrutamos? Pense um pouquinho. Como nós podemos ter saudade da Jerusalém Celestial? Meus amados, quando olhamos para os novos céus e nova terra, nós devemos viver como estava aqui o povo de Israel, sentindo saudade. Nós não conhecemos, o apóstolo Paulo diz, olha, não entrou em coração humano, nem nunca penetrou em mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não desfrutamos da paz celestial, nós não desfrutamos, meus amados, de uma vida eterna. Não desfrutamos. Ainda não, mas desfrutaremos. Mas devemos ter saudades daquilo que nós nem conhecemos, meus amados. E agora me vem à mente Adão e Eva. Adão e Eva, quando saíram ali daquele jardim do Éden, eu acredito que quando eles foram expulsos, eles olharam assim para trás e tiveram saudades. Passaram ali anos, décadas, séculos, e eles ali olhando para aquele jardim e com saudade daquele jardim. E ele olhando, ó Senhor, onde foi que eu errei, né? Por que eu fiz aquilo? Adão e Eva tiveram saudades do Éden porque eles conheciam. O povo de Israel tiveram saudades de Jerusalém porque eles conheciam. Mas nós devemos também ter saudades de algo que nós nem conhecemos. Mas pela fé, meus amados, nós podemos ver um novo céu e uma nova terra. Pela fé nós podemos ver a nova Jerusalém. Não essa Jerusalém terrena, mas a nova, uma onde nós vamos herdar. Teremos paz, segurança, não haverá mais pranto nem morte. Não é verdade? Então, que tenhamos saudades, meus irmãos. Jesus diz, olha, eu não provarei deste vinho até que eu esteja todos comigo no reino celestial, em meu reino. Sabe, a maior vontade, a vontade que Cristo tem para nos levar às mansões celestiais, meus irmãos, é muito maior, infelizmente, do que a nossa vontade de ir. Não sei se você está entendendo, mas Cristo almeja, Cristo deseja ardentemente estar conosco em uma mansão celestial. E queiramos nós termos a mesma vontade, o mesmo desejo ardente que Ele tem, que nós também tenhamos, estarmos nas mansões em um novo dia, em um novo céu, em uma nova terra, onde habita a justiça, meus irmãos. Que o Eterno seja abençoado, iluminado, nos glorificado em tudo. Além dos utensílios de ouro, meus irmãos, o que foi que Nabucodonosor levou para a Babilônia? Levou os jovens, né? O rei ordenou às penais, né, o chefe dos oficiais eunucos, né, que trouxessem alguns dos israelitas da família real. Jovens sem defeito físico, olha só, de aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, meus irmãos, e fossem capacitados para servir ao palácio do rei. Veja só, não era qualquer jovem, hein? Nabucodonosor mandou o chefe dos oficiais, que é o chefe dos eunucos, em outras versões é claro em dizer isso, que escolhessem jovens perfeitos, né? De campo, que dominassem os vários campos do conhecimento. Vejam só, né? E eles deviam o quê? Ensinar-lhes a língua e literatura dos babilônicos. Olha só, meus queridos. Daniel, ele tinha aproximadamente, calcula-se, certo, meus irmãos, uma idade de 15 anos de idade, tá certo? Porque ele passou ali em Babilônia 70 anos, né? Então, ele já estava com 85 anos. Quando Jerusalém voltou, quando o povo de Judá voltou para Jerusalém, Daniel não voltou, né? Ele permaneceu lá. Então, estima-se que Daniel morreu ali com seus 90 anos de idade, né? Então, ele era um jovem, meus amados. Não só ele e seus 3 amigos, né, eram jovens. E eu fico olhando agora os jovens, né, de hoje. Não digo não só jovem de hoje, não, nós mesmos adultos, né? Eu já adulto. Que determinação, meus irmãos, que sofrimento desses jovens com 15 anos de idade passou, né? E nós vamos ver um pouquinho mais. Um comentário de Dwight diz o seguinte, que o programa provavelmente incluiu o estudo da agricultura, arquitetura, astrologia, astronomia, das leis, da matemática, a língua difícil acádica. É a língua dos caldeus, né? A língua difícil. Jeremias 55:15 já tinha dito, olha, ó comunidade de Israel,
Estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende, tá certo? Então, essa nação era Babilônia, né? E porque eles estudaram aqui, provavelmente estudaram astrologia, estudaram astronomia, né? Por quê? Porque isso pertencia à Babilônia, meus irmãos. Babilônia vivia isso, né? Tinha isso no sangue delas, né? Toda a religião de Babilônia era voltada para isso aqui, ó, astrologia, astronomia, tá certo? É o que nós vamos ver no capítulo 2 de Daniel, quando nós estudarmos, tá certo, meus irmãos? Os filhos de Judá serem entregues ao chefe dos eunucos, qual profecia estava se cumprindo, meus irmãos? Olha só, até isso era profético, né? Olha o que diz Isaías 39. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão o quê? Eunucos no palácio do rei da Babilônia, meus irmãos. Meus amados, essa profecia aqui, embora o livro de Daniel não diga, não afirme que Daniel e seus amigos se tornaram eunucos, né? Mas nós podemos ver, baseado aqui no livro de Isaías, e quem foi que cuidou deles? O chefe dos eunucos, né? Quem cuidou de Daniel e seus amigos, né? Então, baseado nessa profecia, é bastante provável, meus irmãos, que aquele jovem, seus 15, 16 anos, se tornaram eunucos, né? A prova é que não há referência de casamentos deles, né? Daniel não tem nenhuma referência a isso. Mas aí, meus irmãos, pare um pouquinho e pense mais uma vez. O sofrimento começou quando eles foram levados em uma caminhada de 1.500 quilômetros. Quando chegaram lá, se tornaram o quê? Eunucos. Então, o sofrimento para o jovem Daniel e para toda a nação de Judá, para os cativos de Judá, estava apenas começando, meus amados. Mas vamos ver como Deus resolveu todo esse problema, meus queridos. Quanto tempo duraria o preparo para servir ao rei e que mudança ocorreria no povo de Deus? O rei designou-lhe uma porção diária da comida de vinho, né, da mesa própria do rei. Eles receberiam o quê? Um treinamento durante quanto tempo? 3 anos. Né? Durante 3 anos, eles iriam passar por um treinamento, uma universidade, meus irmãos. Iriam frequentar uma universidade durante 3 anos, com uma boa alimentação do rei, tá certo? Aprendendo a língua dos caldeus, aprendendo toda a história de Babilônia, né? E entre eles estava quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o que foi que o chefe dos eunucos fez, o chefe dos oficiais ou o chefe dos eunucos, trocou logo o nome, né? Nós sabemos, Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias e Abednego. Está lá em Daniel 1, 5, 7. Mas o que isso significa? Ora, os nomes dos servos de Judá, Daniel, dos jovens, eles glorificavam a Deus, ao Eterno, né? Daniel era Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé é misericordioso, Misael significa ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é meu socorro. Então, todos os nomes, né, na verdade, judaicos, né, de Israel, todos eles tinham um significado religioso, né? Ou um significado representando o seu caráter, né? E aqui, olha, todos esses jovens tinham nomes que glorificavam a Deus. Mas o que foi que o chefe fez? Trocou de Daniel, botou Beltesazar, que quer dizer o quê? Bel proteja a sua vida. Bel era um deus babilônico, né? Sadraque colocou amigo do rei. Misael nomeou quem é como Deus Lua. E Azarias deu de Abednego, que é servo do Deus Mercúrio ou servo do Deus Nabu. Ou seja,
mais uma vez mostrando, o que queriam mostrar ali é o seguinte: meu amado, você saiu da sua terra, você agora está em outra terra, você não tem direito a nada, você não tem direito a dizer, a reivindicar nada, até o seu nome vai ser trocado, a sua identidade vai ser outra. Se você é Deus é meu juiz, não, agora você vai ser Bel, proteja a sua vida. Ou seja, nomes de deuses babilônicos sobre o povo de Deus. Que coisa, né, meus irmãos? É triste. E não é muito diferente nos dias de hoje, meus amados. Não é. Se a gente aplicar isso de uma forma espiritual para os dias de hoje, nós vamos ver que todos nós, de uma certa forma, carregamos nomes e comportamentos de Babilônia espiritual. Não é verdade? Mas, queridos, vocês estão lembrados lá de um texto lá de Apocalipse? Está lembrado daquela promessa de Jesus, quando Jesus diz, olha, que lá nós herdaremos um novo nome? Se o seu nome traz lembranças ruins para você, saiba de uma coisa. Na nova terra, você terá um novo nome. Uma pedrinha branca, disse Jesus, nós receberemos com um novo nome. Né? Embora o chefe dos eunucos deu aqui a Daniel, trocou o nome deles, mas o que importava não é o título, mas o caráter que eles tinham. Eles não estavam se importando com o nome que estavam recebendo, meus irmãos, mas eles se importavam com o caráter deles. E veja só o que Daniel e seus amigos fizeram. Qual foi a decisão que eles tiveram e como Deus agiu. Daniel, contudo, decidiu o quê? Não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu permissão para se abster deles. Ele decidiu, meus irmãos, em outras versões, olha só a minha, como diz, ele resolveu firmemente, a minha versão diz, tá certo? Não foi uma decisão simples de dizer, olha, eu acho que eu não quero comer isso não, sabe? Essa comida aí, ela pode me fazer mal. Não, eu acho, pensando bem, eu acho que nós vamos preferir uma comida diferente. É possível você trazer uma comida diferente para nós? Não. A versão diz, ele decidiu firmemente, ele teve firmeza de caráter, uma firmeza de espírito. O salmista diz o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável, um espírito firme. Era isso que Daniel tinha, meus irmãos. E Deus fez, olha só, agora entra a atitude de Deus, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. O que somos nós, meus irmãos? O que é as nossas decisões firmes de caráter se não tiver a bênção de Deus? Em vez de nós glorificarmos a Deus, nós vamos glorificar a quem? A nós mesmos. Por quê? Porque fomos firmes, vamos nos gloriar porque temos um caráter firme, inabalável? Se isso não der glórias a Deus, meus irmãos, de nada adianta. Foi Deus que fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. Tá certo, meus amados? Aqui tem uma nota. A parte histórica do livro de Daniel, que é os capítulos 1, 3, 4, 5 e 6. O capítulo 2 é a parte profética, né? A parte histórica são esses capítulos. Através de Daniel e seus companheiros, nos mostra como a última geração deve se comportar diante da Babilônia espiritual. Tenha sempre em mente isso. O livro de Daniel, a parte histórica principalmente, nos mostra como a última geração vai viver, pelo que a última geração vai passar. Tudo que Daniel e seus amigos passaram em Babilônia, meus irmãos, nós vamos passar nos últimos dias. A última geração irá passar. De uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, nós vamos ver que, como Daniel e seus amigos sofreram lá, e as provações que eles passaram, nós também iremos passar, a última geração irá passar nos dias de hoje. Com certeza, meus irmãos, Daniel conhecia Levítico, capítulo 11 e o capítulo 17, né? A alimentação sempre é empregada em momentos difíceis do povo de Deus, não esqueçamos disso. No deserto, a alimentação foi mudada para o maná. O povo no deserto, eles comiam o que lá no Egito? Carne, comiam todo tipo de comida. Quando Deus levou para o deserto, Deus deu o que a eles? Maná, não é verdade? Deus deu maná a eles. Aqui o mesmo iria acontecer. Daniel, olha, não vou
dar aqui a comida do rei. Não, a gente não quer a comida do rei, não. Nós queremos aqui uma comida diferente, né? Que comida diferente foi essa, meus irmãos? O mesmo iria acontecer aqui com Daniel e o mesmo acontecerá nos últimos dias, meus irmãos, porque a história se repete, tá certo? Eclesiastes 1:9. E não devemos sempre lembrar, não devemos esquecer que nós somos convidados a entrar onde? No Santo dos Santos. E o que é que nós encontramos lá no Santo dos Santos, meus irmãos? Entre outros, nós encontramos o quê? Olha cá, ó, o maná, meus amados. Então, se Deus está nos chamando, Cristo, olha, entre no Santo dos Santos, né? Pela carne de Jesus, tenha enérgica, seja enérgico, né? Tenha firmeza para entrar no Santo dos Santos. E o que é que nós vamos encontrar lá? O maná. Então, meus amados, aqui cabe uma reflexão a cada um de nós, né? Nós precisamos refletir nisso aqui, tá certo? Deus quer nos ensinar algo maravilhoso para a última geração desses dias, meus irmãos. Em Romanos 12 nos diz que, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não se acostume, não ache normal as coisas deste mundo, mas transformem-se. Percebe, meus irmãos? Você não vai transformar o mundo, não. O mundo está aí. Quem vai transformar esse mundo é Deus, é Cristo quando ele voltar. Nós não iremos nunca transformar o mundo. Eu vejo, meus irmãos, uma luta, às vezes, uma briga na política, no meio político hoje. As pessoas querendo, de todas as formas, achando que vai alterar. Claro que todos nós queremos viver em um mundo bom. Nós queremos ter bons governadores, né? Pessoas boas nos governando. Mas, infelizmente, nós sabemos também que o mundo vai de mal a pior, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Transformem-se. Eu devo me transformar. Cada um de nós, pela renovação da nossa mente. Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Precisamos nos transformar. Efésios 5:25 diz, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou quem? A sua igreja. E entregou-se a si mesmo. Para quê? Cristo amou a sua igreja. Para quê? Para santificá-la. Cristo se entregou pela sua igreja, a si mesmo por ela. Para quê? Para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, meus irmãos. Então, é pela palavra que nós somos purificados, pelo batismo que somos lavados, né? E desta forma vai nos apresentar como o quê? Como povo glorioso, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, santa e inculpável. Esta é a vontade de Cristo, meus irmãos, fazer no meio da sua igreja, santificá-la, tá certo? Depois você leia todos esses versos aqui. Quais os princípios que o jovem Daniel e seus companheiros conheciam? Ora, sim, às vezes a gente pergunta assim, será que Daniel conhecia a palavra de Deus? O que é que vocês acham, hein? Daniel, com um jovem ali, com seus 15, 16 anos, será que ele conhecia? Com certeza, meus irmãos, com certeza. Os jovens judeus, eles com 12 anos, eles já têm ali de saber, pelo menos, o Pentateuco, a lei de Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros. Tá? Aqui, olha, na ponta da língua. Então, eles sabiam, desde os 3, 4 anos, as crianças já começam a recitar, né, os textos bíblicos e a decorar textos bíblicos. Quando eu olho uma situação dessa, eu digo para o Senhor, eu não sei nem o primeiro capítulo de Gênesis decorado, eu não sei, né? Eu sei o que está lá escrito, né? O contexto, mas decorado de letra por letra, palavra por palavra, não sei se você sabe, mano. Se você sabe, louvado seja Deus. Mas os jovens, eles tinham por obrigação conhecer Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, saber decorado. Então, com certeza, eles sabiam, sim, Levítico 11, eles sabiam do cardápio de Deus em Levítico 11, né? Daniel e seus companheiros sabiam perfeitamente. Ele já estava lá com seus 15, 16 anos, né? Não é à toa que Jesus, com 12 anos, dá uma aula diante dos sacerdotes, não é verdade?
Então, veja só isso. Salmo 141 diz o quê? Não permite, Senhor, guarda a minha boca, né? Não permita que o meu coração se volte para o mal, que eu nunca participe dos seus banquetes. Isso deve ser um nosso pensamento, meus irmãos. Devemos ter isso no nosso coração, né? Não permitas que o meu coração se volte para o mal. Ezequiel disse, desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Percebam que a prova foi dada a quem? A Daniel e seus 3 amigos. Mas tinha todo um povo de Judá, estava lá, né? Não só foram 4 pessoas cativas, mas toda uma nação, né? E essa nação toda, eles comeram o que tinha lá, para eles comeram, né? Infelizmente, a Bíblia não mostra, mas infelizmente nem todos foram fiéis, como Daniel e seus amigos foram, né? E nós vamos ver isso no decorrer dos estudos, né? No decorrer dos estudos, vocês vão ver que, infelizmente, nem toda a nação foi fiel, né, aos princípios que eles conheciam. Qual a história que o jovem Daniel conhecia e qual a certeza que Deus estaria com ele? Eu estou olhando ali o tempo, meus amados. O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Olha só. O que aconteceu com José aconteceu em semelhança com Daniel, né? Semelhantemente. José diz aqui que o faraó agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Por quê? Porque o Senhor estava com José. Então, Daniel, ele conhecia isso. Daniel sabia dessa história de José. Então, Daniel disse, não, se Deus estava com José, eu vou também ser firme aqui, porque ele vai estar conosco. Chegou a reunião ali com seus amigos, olha, meus amigos, aqui é o seguinte, vamos tomar uma decisão firme aqui. Qual é, Daniel? Firmemente, nós não vamos mais comer essa comida do rei. Vamos parar, não vamos comer, não vamos comer e vamos pedir uma alimentação diferente, né? E eles foram firmes, porque eles confiavam que, desta forma, Deus os abençoaria, assim como abençoou José, tá certo? E tornou ele como administrador dos bens de Faraó. Agora, o que foi que Daniel pediu para comer, meus irmãos? Olha só. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Olha, Daniel pediu 10 dias, olha, me dá 10 dias de prova aí. Eu quero comer vegetais. Em outras versões diz legumes, né? Nada nos dê além de legumes para comer e água para beber. Deus depois compara a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei e trata os seus servos de acordo com o que você concluir. Isso pareceu bem simples, né? Olha só, você só vai me provar 10 dias. Se durante os 10 dias não tiver diferença, não houver diferença, então você vai nos julgar e vai nos tratar de acordo com o que você concluir. Olha só, né? Que prova, meus irmãos. E ele concordou, fez a experiência durante 10 dias. Meus amados, eu quero fazer aqui uma reflexão rapidinho. O que são 10 dias? O que Deus pode fazer na nossa vida em 10 dias? Quando nós decidimos firmemente em não nos contaminarmos com algo. Talvez esses 10 dias, meus irmãos, sejam uma guerra para cada um de nós. Assim como foi para Daniel, eu acredito, sabe? Eu acredito que Daniel ali com seus amigos, esses 10 dias foi uma luta, meus irmãos, foi uma batalha, sabe? Porque a comida de Daniel, talvez, não fosse essa lá em Judá, em Jerusalém, né? Os judeus, eles comiam comidas variadas. Mas aqui em Babilônia, Daniel tomou uma atitude diferente. Ele disse, não, nós vamos agora fazer aqui, cumprir o que diz realmente Levítico, né? Levítico 11. E ele se absteu da comida do rei, né? Mas para Daniel, deve ter sido uma luta. Aí eu lembro aquela passagem de 10 dias que nós encontramos lá em Apocalipse 2:10, né? Quando diz ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Olha só, olha. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna passou 10 dias de prova também, assim como Daniel e seus amigos passaram 10 dias de prova,
Mas no final dos 10 dias, o que foi que a igreja de Esmirna iria conquistar? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a mensagem para cada um de nós, meus irmãos. Passamos por tribulações? Muitas passamos. Mas o que nós vamos fazer? Diante dessa prova, diante desta guerra que está aqui na nossa vida, que nós estamos vivendo, qual vai ser a nossa atitude? Dar para trás? Olhar para trás? Não mais seguir em frente? Não. Que sejamos firmes. Durante 10 dias. E o que aconteceu com Daniel, meus irmãos, depois dos 10 dias? Antes disso, olha só. A palavra hebraica zeroim significa, traduzida por legumes e vegetais, vem da mesma raiz lá de semente, né? Da semente usada em Gênesis 1, 29, tá certo? Então, a palavra usada aqui foi também usada em semente, lá em toda erva que dá semente, né? Em Gênesis 1, 29 e 9, 3 de Gênesis, né? Então, em outras palavras, meus irmãos, o que Daniel pediu, porque às vezes a gente vê assim, Daniel comeu legumes, ele só comeu... Não, Daniel fez, na verdade, uma dieta vegetariana variada, tá certo? Não só foi legumes, não, ele comeu frutas, comeu semente, fez uma comida recheada dentro do vegetarianismo, certo? Nós podemos concluir nos dias de hoje, tá certo? Legumes, frutas, nozes, e por aí vai, tá certo? Porque foi isso que Deus disse lá em Gênesis 1, 29 e 9, 3, né? Aqui em 9, 3 nós podemos ver que Deus fala de sementes, né? E aí nós devemos fazer, sim, comer, ter uma boa alimentação baseada nesse cardápio, né? O irmão Paulo aí, uns dias atrás, pregou sobre o cardápio, sobre isso aqui. Então, se você quiser rever aí o estudo dele, dá uma olhada aí no canal, tá certo? Daniel, ao mudar sua mente durante 10 dias, ele estava confiando no alimento ou em Deus, meus irmãos? Hã? Ele confiou no alimento em 10 dias. Você acha que, se cai aqui para nós, 10 dias, uma mudança, será que 10 dias realmente faria essa grande diferença? Bem, eu confesso a você que eu não sou, João, eu não sou vegetariano, não sou. Mas eu tenho, sim, minha alimentação é bem... Eu evito muita coisa, certo? Eu caminho, sim, para essa dieta vegetariana, aos poucos, devagarzinho, eu caminho. Não é toda coisa, não é tudo que eu como, não. Mas eu pergunto assim, será que em 10 dias faria realmente essa grande diferença ao ponto de... o que aconteceu durante 10 dias, olha, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os jovens que comiam a comida do rei. Será, meus irmãos, que em 10 dias? Então, eu acredito que aqui foi uma confiança no alimento e em Deus, meus irmãos. Deus aqui trabalhou poderosamente na vida de Daniel e seus amigos. Então, nós podemos confiar, sim, nas obras, mas desde que essas obras, meus irmãos, esteja de mãos dadas com quem? Com fé em Deus. Aí sim, isso é justificação pela fé. Na prática, tá entendendo? Obras, mas fé em Deus, seremos vitoriosos. Tá certo, meus irmãos? Então, os jovens, eles pareciam mais saudáveis. Aí o encarregado foi e tirou a comida especial, o vinho e tudo mais. A esses 4 jovens, Deus deu o quê? Sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Então, tanto Daniel como seus amigos tiveram sabedoria, tiveram inteligência, né? Mas a Daniel, Deus ainda deu algo mais. Ele deu o quê? Sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Estão lembrados da história de José? Meus irmãos. José também. Deixa eu ver aqui a pergunta. Como estavam os jovens após os 3 anos? Olha só. Os jovens passou na universidade, né? E eu vou dizer aqui, abrir um parênteses, nós sabemos, quem sabe a influência da universidade, quem passou por ela, não é verdade? Então, quem passou por uma universidade sabe o quanto existe ali princípios negativos e ensinos negativos para destruir o seu caráter, não é verdade? E Daniel passou por essa universidade. Primeiro 10 dias, depois 3 anos. 3 anos, se formou, e quando ele foi comparecer ao rei,
O rei diz aqui, ó, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. Ninguém, meus irmãos. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios. 10 dias de sofrimento, meus irmãos, mas também 10 dias de bênçãos, né? 10 vezes, eu digo de sofrimento, porque não que seja ruim, certo, meus irmãos? A comida vegetariana de forma alguma. Mas eu digo 10 dias, porque provavelmente o alimento de Daniel e seus amigos não era esse lá em Judá. Eles, quando vieram para a Babilônia, eles decidiram comer só aquilo. Então, talvez eles tiveram uma mudança, talvez não, né? Eles tiveram uma mudança drástica na sua alimentação e também em um país totalmente estranho, aprendendo outras línguas. Imagine você sair daqui do Brasil e ir para o Japão, né? Ir no Japão ou ir em um outro país, né? A China, onde a alimentação é totalmente diferente. Imagina aí você lá, onde você agora vai fazer o quê? Aprender uma língua japonesa, aprender um outro idioma totalmente difícil. E durante 3 anos eles frequentaram essa universidade. E o rei achou eles 10 vezes mais sábios, tá certo? Que todos os magos e encantadores do seu reino. Ora, nem mesmo os magos e encantadores de Babilônia foram conseguiram ser mais sábios do que Daniel e seus amigos, né? Daniel e seus amigos foram vitoriosos sobre os magos e encantadores de todo o seu reino. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, vitórias de Deus ao povo de Deus. Deus ama o seu povo. Desde o início, Deus tirou o seu povo de Judá, trouxe para a Babilônia, mas nós estamos vendo as vitórias que Deus deu. Tentaram mudar o nome de Daniel, mas não mudaram o caráter de Daniel. Tentaram empurrar uma alimentação totalmente imunda a Daniel e seus amigos, mas eles não se contaminaram com ela, mas foram fiéis e firmes naquela alimentação que eles conheciam. Quando passaram a universidade, foram perante o rei, e eles foram mais inteligentes e mais sábios que os próprios sábios de Babilônia. Eles dominaram a língua dos caldeus mais do que os próprios de lá. Os conhecimentos que eles tiveram foram maiores do que os próprios de lá. Para você ver as vitórias que Deus deu. E Deus não parou por aí não, meus irmãos. No capítulo 2 que nós vamos ver grandes vitórias que Deus deu ao seu povo. Quais os princípios que os jovens conheciam de que Deus estaria com ele? Olha, Salmo 119, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento, ao homem que agrada, Deus recompensa. Então, são princípios, meus irmãos, que com certeza Daniel e seus amigos sabiam, né? E são princípios que nós devemos ter para nossas vidas também, tá certo? São esses princípios, ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. E foi isso que Deus compensou a Daniel e seus amigos, certo? Então, os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram exemplos do verdadeiro caráter que a última geração terá nesta terra, meus irmãos. Não esqueçamos nunca disso. E nós vamos ver no decorrer do livro de Daniel essas palavras se cumprirem. A vitória por eles conquistaram foi, na verdade, a vitória de quem? Foi a vitória de Deus. Você vai dizer, mas João, no capítulo 1, foi mais uma vitória de Daniel ali perante o rei. É verdade. Mas no capítulo 2, meus irmãos, você vai ver aí Deus dando ali, olha, virando a história, né? O que Nabucodonosor achou que estava sendo glorificado numa vitória em cima de Jerusalém, ele vai ver o que Deus fez em Babilônia. E tem mais coisas para nós vermos ali, mais na frente, como Deus, a mensagem que Deus deixou plantada em Babilônia, meus irmãos. Vamos ver aí mais na frente. O que começou com uma aparente derrota tornou-se uma grande vitória.
Uma outra grande vitória, meus irmãos, vai ser quando nós estudarmos o capítulo 2 de Daniel, meus amados. Eu fico aqui, deixo aqui com vocês esses 3 princípios aqui, para que Deus nos ilumine e nos torne sábios, meus irmãos. Que Ele nos dê sabedoria para sermos firmes, assim como Daniel foi em Babilônia. Que nós possamos ter o mesmo espírito de Daniel, o mesmo caráter de Daniel, a mesma firmeza em dizer, olha, isso está errado, eu não quero, eu quero fazer o que é certo. Porque muitas vezes nós temos nosso caráter falho, mas nós precisamos ter um caráter, um espírito inabalável, como disse o salmista Davi, né? Então, que nós possamos ter esse espírito de Daniel, essa firmeza de Daniel, firmeza de caráter, meus irmãos. Porque, com certeza, quando nós assim o fizermos, Deus será glorificado. Então, que Deus nos abençoe grandemente, meus amados, e que o Eterno nos dê a sua paz sobre o nosso lar, em nome de Cristo. Amém.